Muito obrigada novamente pelo convite. Bom, o título da palestra pode ser um pouco louco, tá? Ciência, reprodutibilidade e as drogas novas do imperador. Acho que vocês vão acabar entendendo ao longo da palestra a moral desse título. Tá? Bom, como falo em drogas, né, na verdade eu me refiro a fármacos, drogas é apenas uma licença poética, então a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre as fases de desenvolvimento de um novo fármaco, de um novo medicamento. Tá? Então, muitos de vocês aí que estão aí, eu sei que foram meus alunos em farmácia, alguns de vocês aí, então, ou então, né, já fizeram farmaco, então talvez alguma parte disso aqui não seja novidade, tá? Mas, de qualquer forma, vamos recapitular isso. Então, a gente tem todo um processo que leva à aprovação de um novo medicamento que demora muito tempo, tá? Demora pelo menos uma década em geral, em torno de 15 anos, em média. Tá? E nesse processo inicial aqui de desenvolvimento, só um pouquinho que eu vou botar um... Vocês enxergam? Sim, vermelhinho agora, né? O meu laser. Esse processo inicial aqui de desenvolvimento, então a gente começa com, digamos, 5.000, 10.000 compostos que podem ter uma potencial atividade biológica que seja de relevância clínica, e aí depois esses compostos, deles serem testados em culturas de células, eles são testados em modelos pré-clínicos, tá? Em animais, em geral, roedores. Tá? Esse processo todo aqui leva em torno de 3 a 6 anos. Depois, isso passa para os testes clínicos, aqueles compostos mais promissores que passaram nesses testes iniciais. E a gente tem os ensaios clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3. Fase 1 é um número reduzido de pacientes, tá? Na verdade, de voluntários, em geral, são pessoas sem a doença, pessoas saudáveis. E o principal objetivo dos estudos de fase 1 é testar a segurança do fármaco, do candidato a fármaco nessa fase, né? Nos estudos de fase 2 e de fase 3, a gente já tem o fármaco candidato sendo testado em pacientes com aquela condição. Então, o principal objetivo é testar a eficácia. Tá? Então, fase 2 e 3 é eficácia. Isso, em geral, para algumas condições, é direto nos pacientes, não tem a parte de testar em pessoas saudáveis. Tá? E aí vocês podem ver que aqui a gente começa com 5.000 compostos e a gente vai ter um fármaco, no final das contas, que é aprovado. Tá? Então, a gente começa investigando um monte de fármacos, um monte de candidatos, e depois um deles vai acabar passando por esse funil e vai chegar lá no mercado. Tá? Por que esse número é tão absurdo, né? Tantos compostos sendo testados no início, apenas um fármaco aprovado no final, a gente vai ver depois. Tá? E tem um processo regulatório, né? Os órgãos regulatórios têm que aprovar isso. Então, no caso do Brasil, é a Anvisa, no caso dos Estados Unidos, é o FDA. Tá? E depois isso entra no mercado, continua a fase de farmacovigilância. Tá? Bom, tem um atalho para esse caminho que é bastante longo, que é o reposicionamento de fármacos. Tá? Ou redirecionamento de fármacos, que é simplesmente pegar um fármaco que já está no mercado, ou seja, que já passou por todo esse processo aqui, e testá-lo para uma nova condição, para uma nova indicação terapêutica. Tá? Isso é um atalho, mas não é um atalho tão mais rápido assim. Tá? Ainda assim, a gente tem que passar por todos os ensaios clínicos, pelo menos, tá? Então, já se sabe farmacocinética, já se tem alguma ideia de segurança, mas não naquela condição. Então, o tempo, né, para chegar em ensaio clínico já é mais rápido, e aí a aprovação para aquela nova indicação pode ser mais rápida também, tá? Mas não dá para simplesmente pular todas as fases quando a gente está falando de direcionamento. Pessoal, esqueci de falar, tá? Mas a qualquer momento vocês me interrompam. Inclusive, se tiver algum problema de áudio, não vou saber, tá? Bom, isso aqui é uma imagem que ilustra esse caminho, tá? Que um trenzinho, né, percorrendo o trilho aqui, e tem vários obstáculos no caminho, e vários dos caminhos levam a becos sem saída, tá? Que é o engavetamento de um candidato a fármaco por diversas razões. E poucos caminhos levam ao sucesso, tá? Que é um fármaco na prateleira da farmácia, um fármaco aprovado. Então, o que pode levar a um beco sem saída? Várias questões, tá? Por exemplo, lucro. No caso, quem financia esses estudos, ou a maior parte desses estudos, são as indústrias farmacêuticas. Portanto, só vão ter interesse naquelas condições nas quais haverá um retorno financeiro. Tá? Então, existem doenças negligenciáveis que não são
né, rentáveis para a indústria farmacêutica, e aqui, inclusive, se incluem os antibióticos. A gente tem vários já aprovados no mercado, mas tem um grande problema com resistência, e um novo antibiótico que for aprovado, ele não vai poder ser usado em um grande número de pessoas, ele vai ter que ser reservado para casos de infecções resistentes aos tratamentos já disponíveis. Então, a oportunidade de lucrar com as vendas vai ser muito baixa, porque não vai estar acessível a muitas pessoas. Então, tem problemas aqui nesse modus operandi de financiamento da pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, tá? Tem alguns problemas também em relação à fraude, má conduta daqueles experimentos iniciais que levaram a um candidato a fármaco ser pesquisado em primeiro lugar. Tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Outras questões, síntese complexa. Às vezes tem uma molécula muito interessante, mas é muito difícil fazer a síntese, porque é uma molécula complexa, ou então ela é extraída a partir de uma planta muito minúscula encontrada na natureza em quantidades baixas. Então, é muito difícil conseguir produzir uma quantidade muito grande disso para isso virar um medicamento. Questões de farmacocinética, então, não é absorvido por via oral, é um problema, não chega no sistema nervoso central, se for o caso, é um problema, não chega no tumor, pode ser um problema. Tá? Então, questões de cinética também podem levar a um fármaco a ser engavetado. Toxicidade, não adianta ser um fármaco muito eficaz, ele vai, né, trazer muitos efeitos adversos que não compensam a eficácia. Tem algumas outras questões em relação a patentes, então isso tem a ver também com o modus operandi da indústria farmacêutica. Muitas vezes existe um fármaco que poderia ser muito melhor do que o que já existe, mas esse fármaco já é conhecido, então não há uma possibilidade da indústria patentear essa molécula nova porque ela já é conhecida. Então, nesse caso, isso também diminui o lucro possível para a indústria, e aí o fármaco, por já ser conhecido, acaba ficando engavetado, por mais que ele seja revolucionário. Tá? E tem vários, né, problemas de interação entre academia e empresa, e no Brasil isso é especialmente uma realidade, não é uma prática, né, do nosso país fazer desenvolvimento, pesquisa de fármacos e, né, academia conversando com a indústria. Outros problemas, biologia desconhecida, tá? Então a gente não conhece exatamente as causas daquela condição, isso é um problema, porque a gente não tem então como, né, estudá-la e desenvolver um fármaco pensando no alvo molecular. Modelos animais, para nem todas as condições a gente tem modelos animais para fazer essa investigação pré-clínica, viés de publicação, viés cognitivo, depois a gente fala mais disso, e problemas de reprodutibilidade, que é o que eu vou falar mais daqui a pouco. Tá? Bom, para não dizer que eu não... O Leonardo, quando me convidou, né, esqueci de falar isso, ele disse, tu pode falar do que tu quiser. Disse, mas como assim, grupo de oncologia, eu vou falar de quê? Vou falar das minhas pesquisas que não tem a ver com oncologia. Eu pensei, então, não falar, trazer dados aqui para vocês, então, por isso essa palestra é um pouco mais abrangente, mas eu vou falar um pouco da área de vocês também, tá? Então, isso aqui agora a gente vai falar de alguns relatos sobre essa questão da reprodutibilidade, tá? Esse aqui é um dos primeiros relatos que a gente tem, que saiu na Nature Reviews Drug Discovery em 2011, tá? Isso aqui são dados da Bayer, que é basicamente o seguinte, com base naquilo que está publicado na literatura, a gente quer testar esses candidatos a fármacos aqui dentro da empresa da Bayer. A maioria do que eles testaram é da área da oncologia, então 70% da oncologia, é uma porcentagem aqui é saúde da mulher e cardiovascular também. O que funcionou quando eles testaram dentro da empresa? Tá? E aqui, só mostrando que 67% dos experimentos tiveram que ser adaptados para a realidade do que eles tinham, os modelos, né, as linhagens, os ensaios bioquímicos, e 21% foi ipsis literis, assim como estava na literatura, eles tentaram reproduzir dentro da empresa. Qual que foi o resultado? Eles só conseguiram replicar de 20% a 25%, tá? 65% tinha inconsistências, tá? E aqui algumas outras categorias, mas aí na média, 20% a 25% replicou a literatura, tá? E eles ainda observaram que os resultados eles eram reproduzíveis mesmo quando eles tinham que fazer alguma adaptação no modelo, ou então, mesmo fazendo assim como foi descrito, não tinha jeito, aquele resultado não conseguia ser replicado na indústria, tá? Então, isso é algo já bem desapontador, tá? 20%, 25% é muito baixo. Esses aqui são outros resultados também da área
do câncer, tá? É pesquisa pré-clínica do câncer, e essa outra indústria aqui, a Amgen, viu que só 11% dos achados eles conseguiram confirmar dentro da empresa. Tá? 11%, e mesmo sabendo as limitações de pesquisa pré-clínica, eles dizem que esse resultado foi chocante para eles. Então, 11% é um número muito baixo. E esse aqui é um projeto muito grande, projeto de reprodutibilidade da biologia do câncer, tá? Uma iniciativa do Center for Open Science, principalmente, e a ideia era replicar 50 artigos importantes da literatura de biologia do câncer. Tá? Isso se mostrou tão difícil de fazer que até agora, isso começou em 2000. Hoje eles só conseguiram fazer 16, tá? Desses 50 estudos que eles tinham planejado inicialmente. E desses 16, só 5%, 5 desses, né, 5 estudos reproduziu parte que começou as importantes. Tá? Então, 30% mais ou menos, também é um número muito baixo. Tá? E nesse caso aqui, eles entraram em contato com os autores, então eles tentaram, né, preencher todas as lacunas do que eles não tinham informação. Então, eles tentaram fazer algo realmente bem minucioso. E os resultados bem desapontadores também. Bom, apesar de tudo isso, a gente vê nesses gráficos aqui, isso aqui são os novos fármacos aprovados, tá, de 2013 a 2018. Fármacos novos registrados nesses anos. E a gente pode ver que em todos os anos, a maior fatia dessas pizzas aqui é na área da oncologia, tá? Se não é a maior fatia, é compartilhado com doenças infecciosas, tá? Ou seja, é uma área que a gente está vendo muito fármaco novo sendo lançado, tá? Apesar de baixa reprodutibilidade, apesar de todos esses problemas, ainda tem muito fármaco, né, muita novidade na área da oncologia. E na minha área, que seria a psiquiatria, aqui, ó, 4%, aqui nem aparece psiquiatria, aqui é 7%, e aqui, vamos ver, aqui é 5%, aqui de novo nem aparece, e aqui também não aparece. Talvez eu tenha perdido, mas não aparece nesses 2 últimos anos. Então, comparativamente, tem muito mais novidade na área do câncer. Tá? Além disso, a cura do câncer é, né, anunciada várias vezes por ano, né? Então a gente já teria que ter observado, né, a eliminação do câncer na Terra, se isso tudo fosse verdade. Então tem muita notícia falsa também, tá? E isso explica muito dessa falta de reprodutibilidade. Agora mudando um pouco da área, então isso aqui é um dado de esclerose lateral amiotrófica. Então, basicamente, esse instituto aqui do desenvolvimento de terapias contra a esclerose lateral amiotrófica, eles testaram 100 fármacos em potencial, com base, né, naquilo que já tinha sido publicado na literatura. Então, eles testaram 100 candidatos. O que eles conseguiram reproduzir? Nada. Então, eles usaram um modelo animal de ELA, e nesse modelo animal o que a gente observa é um aumento da sobrevivência, tá? E simplesmente nenhum dos candidatos funcionou. Tá? Nenhum dos candidatos aumentou a sobrevivência dos animais transgênicos. Inclusive, o Vilusori, que é um fármaco aprovado, tá, nos Estados Unidos para tratamento dessa doença, ele também não funcionou no modelo animal. Tá? Então, também é um dado bem triste isso aqui. Tem alguns estudos também da área da psicologia que está liderando bastante essas iniciativas de mapear a reprodutibilidade dos estudos. Esse que saiu na Science 2015 e mostrou que de 97 estudos que tinha P menor que 0,05, ou seja, tinha um resultado significativo, daquilo que eles replicaram, somente 36% alcançou um resultado significativo, tá? E, além disso, somente 47% dos tamanhos de efeito original estava dentro do intervalo de confiança da replicação, tá? Então, mesmo quando o resultado é replicado, o tamanho de efeito, em geral, é muito menor, tá, do que aquilo que foi reportado originalmente. E esse aqui é um outro trabalho que analisou vários experimentos que foram publicados na Nature e na Science entre 2010 e 2015, da área de ciências sociais, tá? E aqui o que eles encontraram é 62% na mesma direção, então é um número um pouquinho melhor já, os outros era tudo abaixo de 50%. E, novamente, o tamanho de efeito era mais ou menos a metade do que o original, tá? E o interessante é que aqui eles fizeram um mercado de predições, então eles
antes de fazer a replicação, de tentar replicar aqueles achados, eles perguntaram para a comunidade acadêmica se eles achavam que ia replicar ou não, que, né, se aquele achado original tinha alguma chance de ser realmente verdadeiro. E o pessoal foi muito bem. Tá? E tem um quiz online que vocês podem fazer também para testar a capacidade de vocês de conseguir, né, acertar se aquele achado original foi replicado ou não. Vou colocar aqui no chat, vocês podem acessar esse link, mas a gente vai fazer aqui um exercício mental coletivo. Tá? Então, vocês pensem aí individualmente, se vocês acham que ler uma história curta de ficção melhora a habilidade de uma pessoa imediatamente depois de julgar como que uma pessoa está se sentindo baseado numa foto da sua expressão facial. E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Podem falar também. Vou escrever no chat. Sim, a Mauri sim, Diego sim, Rafael sim. Nossa, vocês estão bem otimistas, hein? Achando que ler um trecho de uma historinha de ficção vai melhorar a capacidade. Não. Bom, esse estudo não foi replicado, tá? Então, realmente, é algo bom demais para ser verdade. Então, aqui, ó, o tamanho, né, onde é que foi o resultado que eles obtiveram nessa replicação. Tá, outro estudo que foi publicado, isso tudo publicado em Nature Science, tá? Então, vocês acham que ficar olhando para uma imagem, para uma foto dessa estátua aqui, o pensador, faz as pessoas reportarem menos crença religiosa depois? Na ideia de que isso poderia aumentar o pensamento analítico. Não. Tá, ok, vários nãos. Agora eu vou ser pessimista, então é não. Tá, muito bem, não replicou. Tá, então não chegou nem perto. Então isso realmente, né, não é verdadeiro. Tá, esse aqui, o que vocês acham? Isso aqui, ó, tá ilustrando um teste que é tipo flashcards para tentar memorizar alguma coisa. Então, vai fazer uma prova daqui a uma semana. O que vocês acham? Vocês acham que fazer uma prática de tentar evocar sem olhar, tá? Tentar evocar aquele conteúdo sem olhar, então praticar isso, melhora o desempenho no teste em comparação com ficar lendo o material, ficar estudando o livro, por exemplo, ou fazer mapeamentos de conceitos. Vocês acham que esse tipo de... Sim, vale sim, isso. Muito bem, então vocês estão sabendo que isso realmente é algo a ser feito, né? Isso realmente melhora o desempenho de vocês num teste. Então, fazer esse tipo de treinamento, tá? E aí, o que vocês acham? Um teste de matemática, os estudantes que ficaram 10 minutos antes escrevendo no papel sobre os seus sentimentos, sobre a prova, vocês acham que isso melhora a performance em comparação com aqueles que só ficam quietos esperando? Sim! Olha só, então a gente pode ir bem na prova de matemática se ficar escrevendo sobre os nossos sentimentos antes? Não, sim. Tá. Nesse caso, não replicou, tá? Então, isso não é algo que é muito útil, tá? Antes de uma prova de matemática. E, por fim, o que vocês acham desse aqui? Esse aqui é bem bizarro, olha só. Isso aqui é um jogo tipo o programa do Silvio Santos lá, que tu fala a letra A, B, C, e aí vai abrindo aqui as letrinhas e tu tem que, né, chutar ou adivinhar o que está por trás aqui no painel. Então, tem os participantes que têm menos chutes e tem aqueles participantes que têm mais chance de chutar as letras, 3 vezes mais chance. Isso seria para reproduzir o estado de ser pobre ou de ser rico. Então, quem tem menos chutes seriam os pobres. E vocês acham aí que essas pessoas com menos chutes, eles vão ter um desempenho pior numa tarefa de atenção depois? O que vocês acham? Em comparação com aqueles que têm mais chances. Sim. Vocês acham que isso replica muito bem? Ter pouco chute significa uma situação de pobreza, ter muito chute e riqueza? Não. Tá, isso aí. Então não replicou. Tá. Bom, isso aí são só alguns exemplos desse estudo aí que foi publicado, tá? Então vocês podem fazer o teste completo no link que eu coloquei lá em cima, tá? Vamos ver como é que vocês saem. Tá? Então são essas algumas iniciativas de mapear a reprodutibilidade. Tem uma que é brasileira, tá? A Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, que é para reproduzir 60 estudos da área biomédica, da área de ciências
biológicas, ciências da saúde. Os primeiros experimentos que vão ser aplicados são PCR, MTT, que é um ensaio de viabilidade celular, que é muito usado, inclusive, para avaliar o potencial antitumoral de alguns compostos, e Plus-Maze, que é um teste de comportamento. Tá? Eu faço parte, eu sou um dos laboratórios colaboradores dessa iniciativa. Os experimentos foram para começar esse ano, mas está tudo parado por aqui. Então tem que parar. Sabe, ano que vem a gente retoma isso. Tá? A gente não tem resultado, mas está em andamento. Bom, em 2005 foi, né, eu publicado esse artigo aqui, que é algo muito clássico da literatura, tá? Ficou muito famoso, do Ioannidis. Então ele fala que ele argumenta por uma modelagem matemática que a maior parte dos achados de pesquisa publicados na literatura são falsos. Tá? E tem uma série de corolários que ele prova que isso, né, ele prova matematicamente que a maior parte do que está publicado é falso. Então isso foi um artigo clássico e vocês podem ver aqui nesse gráfico que a gente tem um aumento exponencial aqui nos últimos anos de artigos na literatura falando sobre a crise na ciência, com uma narrativa de crise, tá? E a maioria deles é endossando a existência dessa crise e alguns poucos é questionando a existência de uma crise de reprodutibilidade na ciência. E, por outro lado, tem outras questões que falam sobre, né, a fraude na ciência, fraude, falsificação, né, fabricação de resultados. Depois eu vou falar do que os resultados dos números aqui que essa pesquisa aqui levantou. E aqui alguns exemplos, né, de fraude que ficaram famosos. Então, esse aqui é um pesquisador sul-coreano que teve 2 papers retratados na literatura. Ele alegou que estava clonando células humanas, né? Isso depois se mostrou que era falso, eram resultados fraudulentos e inclusive tinha algumas questões muito antiéticas. Ele pegou óvulos das alunas de pós-graduação e comprou óvulos no mercado negro, um absurdo. Hoje ele faz cachorrinho clonado, tá? Pet mesmo, é bicho de estimação. Tá? Essa aqui é a Haruko Obokata. Ela publicou 2 papers no mesmo volume da Nature em 2014. Vocês talvez lembrem disso, saiu no Jornal Nacional, saiu em tudo que é lugar. Células pluripotentes induzidas por estresse. Então era algo muito fácil de conseguir obter uma célula pluripotente, que é algo, né, em geral difícil, que é estressar a célula, né, fazer variação do pH, por exemplo. E aí depois se descobriu que realmente era fraude, era muito bom para ser verdade também, tentaram reproduzir isso, não conseguiram. E aqui uma consequência muito triste disso também é que um dos cientistas envolvidos nessas publicações aqui acabou cometendo suicídio, né? No Japão tem essa coisa da honra. Então, a fraude na ciência tem consequências, né, bem traumáticas. E mais uma consequência traumática. Esse aqui é um estudo que foi publicado no Lancet em 1998, tá? Desse pesquisador aqui, Andrew Wakefield. Basicamente, ele sugeria que vacina da tríplice viral poderia ter alguma relação com autismo. Tá? Depois se descobriu que tinha fraude, falsificação de dados também nessa publicação aqui. Apesar disso, levou 12 anos para esse artigo sair do ar. Tá? Então, 12 anos para ele ser retratado. E mesmo depois da retratação, esse artigo continua fazendo, né, causando impacto e é um dos artigos mais, né, que mais impulsionou esse movimento anti-vacina. Então também é um lado triste disso, porque apesar desses dados aqui serem falsificados, serem fraudados, a ciência demorou muito para se corrigir e isso mostra que a ciência de fato não é sempre autocorretora, né? Ela não se autocorrige sempre, como falou o Ioannidis, mesmo lá no outro paper clássico. Certo? Bom, e aí tem uma outra questão que então a gente falou aqui de má conduta, né, que é plágio, fabricação e falsificação. E tem uma outra área aqui, né, de vários tons de cinza aqui no meio, que são as práticas de pesquisa questionáveis. Então, não é má conduta, mas são práticas questionáveis. Aí aquela pesquisa que eu mostrei antes, basicamente mostrou o seguinte resultado, era uma pesquisa, tá? Então as pessoas tinham que dizer, você já fez algum tipo de prática de pesquisa questionável? Você já engajou em alguma atividade de má conduta científica? Bom, 33% das pessoas admitiram que sim, que cometeram alguma prática de pesquisa questionável.
Má conduta, só 2%. Mas essas mesmas pessoas falaram que 72% dos colegas fazem prática de pesquisa questionável e 14% comete má conduta. Tá? Então, esses números não fecham, então as pessoas elas se julgam muito éticas e muito competentes e julgam os outros muito mal. Né? Então, esses números eles tinham que bater. Bom, a gente vai falar depois de algumas práticas de pesquisa questionável, que a gente tem no outro lado, né, no outro espectro, as boas práticas em ciência, e isso aqui é um gradiente, né? Então a gente tem desde descuido, vieses inconscientes, até viés consciente, sabe que é errado, mas mesmo assim faz, e até, né, no outro extremo, a má conduta em si. Bom, e aqui alguns exemplos, tá, de coisas que estão bem na moda, p-hacking e hacking. Então, o que é p-hacking? Eu ouvi dizer que jujuba, bala de jujuba, está associada com acne. Aí eles vão lá, testam, não tem associação. Mas é uma cor específica. Então eles começam a testar. Bala de jujuba amarela, rosa, azul, laranja, tudo que é cor. Então fazem múltiplas comparações e aí tá aqui, ó. P menor que 0,05 para jujuba verde. Aí sai lá a notícia, jujuba verde está relacionada com a acne. Bom, o problema aqui é que fazendo tantas comparações, obviamente uma ou outra vai dar positivo apenas pelo acaso, não é um resultado verdadeiro, mas isso é algo muito comum, por mais que pareça assim algo bem óbvio aqui, escancarado, é algo bem comum na prática, no dia a dia, na rotina. E hacking é hipotetizar depois da gente saber os resultados, então atira para tudo que é lado, aí depois finge que o alvo era aqui, desenha o alvo, né, e faz uma hipótese com base naquele resultado, quando correto é hipotetizar e depois fazer o teste. Tá? Então são coisas bem mais prevalentes do que a gente pensa e que podem contribuir para essa crise de reprodutibilidade toda. Tá? Além disso, tem uma outra questão que é o relato. O que a gente, né, faz na ciência? A gente faz o experimento e depois o que a gente compartilha com a comunidade é o paper. Tá? O paper é o que fica público, é o que todo mundo consegue acessar. Mas o paper é como se fosse o Tinder da ciência, tá? O paper é a melhor parte, o melhor relato possível. Não vai contar tudo aquilo que deu errado, tá? Então, por mais que não seja fraude, por mais que seja realmente verdadeiro, né? Quem usa as redes sociais vai lá colocar as melhores fotos que foram tiradas em um ano inteiro, uma vida inteira, né? Não são fotos falsas, mas são as melhores possíveis. E no paper, em geral, é isso também, né? É o relato perfeito do que aconteceu. Então isso é um problema, tá? Porque muita coisa fica de fora, a gente não sabe, e tem coisas muito básicas que ficam de fora. Tá? Por exemplo, esse levantamento aqui mostrou que né, isso aqui são estudos pré-clínicos, tá? Em relação ao relato de sexo e idade dos animais usados, somente 47% dos estudos relatavam tanto o sexo quanto a idade. 20% não relatavam nenhum nem outro. Só o sexo, 18%, e só a idade, 14%. Então, uma coisa tão básica, não passa né, não chega à metade dos artigos que relatam esse tipo de informação, que torna muito mais difícil reproduzir o resultado depois. Tá? E tem guidelines para melhorar esse relato, por exemplo, na área pré-clínica tem o ARRIVE, e aqui tem um ensaio randomizado que foi feito na revista PLOS ONE, em que metade das submissões tinham a exigência de submeter o checklist do ARRIVE preenchido, e metade das submissões não tinha essa exigência de submeter o checklist do ARRIVE preenchido. Qual que foi o resultado? Não fez a menor diferença. Tá? Então não adianta ter um guideline sobre o que deve ser relatado no artigo se não melhora a qualidade do relato. Bom, e aí nisso tudo a gente tem o processo de revisão pelos pares, né, que também é a maneira, né, como que a gente tem hoje, o sistema de publicação que a gente tem hoje. Então, escreve o artigo, submete para a revista e aí o editor vai mandar para 2 ou 3 revisores da área que vão revisar aquele artigo e aí então ele está pronto para ser publicado depois de passar pelo crivo dos especialistas que vão ou não fazer comentários que podem ou não melhorar a qualidade do relato, que podem ou não apontar algumas falhas metodológicas. Tá? Isso aqui são manifestações da Marcha da Ciência, Marcha pela Ciência em Washington, acho que foi em 2018, tá? Então, aqui com um outro dogma implantado aqui, que a gente confia no peer review, tá? Então, o dogma é a revisão pelos pares melhora a qualidade dos artigos publicados, previne a publicação de artigos com falhas e torna a literatura científica mais confiável. Só que tem dados experimentais de metaciencia mostrando que isso tudo não é verdadeiro.
É falso. Não melhora a qualidade, não significativamente. Então, tem, por exemplo, trabalhos comparando aquilo que é publicado como pré-print, que é um manuscrito antes de passar por revisão pelos pares, com o artigo final, e as mudanças são muito sutis. Tá? Não previne publicação de artigos com falhas, porque a gente tem muita coisa com falhas sendo publicada, dei alguns exemplos lá. Por mais que o processo não sirva exatamente para detectar fraude, tá? Isso é uma questão também, que o sistema como ele está hoje, ele não é feito para detectar fraude, e não torna a literatura científica mais confiável, porque a gente acabou de falar desses problemas de produtividade, né, com esse sistema. É o que temos, mas talvez possa melhorar. Bom, então nada disso é novo, tá? Tudo isso já se sabe, estou mostrando coisa antiga para vocês, mas só para colocar no contexto para vocês, agora a gente tem com a pandemia, isso tudo veio um pouco mais à tona, tá? Então esse aqui é o Didier Raoult, um médico francês que está por trás daquela polêmica, aquele polêmico trabalho com hidroxicloroquina e azitromicina, que levou ao tweet do Trump. E aqui, para vocês terem uma ideia, então, foi publicado nessa revista aqui, tá aqui o artigo com vários problemas. Aqui, ó, por exemplo, um gráfico famoso, não tem intervalos, né, não tem nem as barras de erro. Os pacientes que morreram ou que foram internados no grupo tratado foram retirados do estudo, então isso já invalida completamente a análise. E, incrivelmente, isso não foi retratado ainda, mas uma coisa que eu nunca vi, a própria revista publicou uma revisão, então chamou um quarto ou terceiro revisor independente que publicou uma revisão que está aqui aberta ao público, então quem quiser ler, né, os problemas com esse artigo, está tudo detalhado aqui nessa publicação, na mesma revista sobre um trabalho publicado. Então, a própria revista dizendo que aquilo que foi publicado na própria revista não vale de nada. E aí tem um outro lado também, né, de artigos que esses sim foram retratados, tá, em revistas importantes. Leiam, se vocês não estão por dentro, eu sugiro que vocês leiam essa aqui, ó, a matéria que saiu na Science em 2 de junho, tá, sobre o que aconteceu com esses artigos aqui de, né, alto impacto que saíram no New England e saíram no Lancet, tá? Um deles é sobre o uso de inibidores da ECA e mortalidade em Covid, e risco para né, mortalidade por Covid. E o outro foi aquele estudo observacional com aqueles dados maravilhosos dessa empresa, Surgisphere, que saiu no Lancet e foi retratado lá no seguinte. Isso aqui mostrava que a hidroxicloroquina causava dano, tá? E que não era eficaz, tá? Isso aqui é um pré-print que saiu, que também já foi retratado, tá? Tudo da mesma empresa, com dados da mesma empresa. Coisas absurdas, tá? Esse aqui mostrando que, por exemplo, mortalidade no grupo controle, 18% versus 7,7% com ivermectina. Isso em pacientes em ventilação mecânica. 18% de mortalidade no grupo controle, onde é que se consegue isso, né? Porque em Nova York, na Europa, a mortalidade é muito maior em pacientes, né, em ventilação. E esse estudo foi conduzido de 1º de janeiro de 2020 a 1º de março. Olha, 1º de janeiro, mal se sabia sobre uma nova, né, epidemia, não era nem pandemia ainda, então, coisas muito duvidosas, tá? E esse artigo aqui do Lancet sobre o dano causado pela hidroxicloroquina, né, são 90 e poucos mil pacientes, 700 hospitais em 100 continentes, os cientistas nunca ouviram falar de hospital que tinha aderido a esse banco de dados dessa empresa Surgisphere. Os dados eram, nossa, o banco de dados ótimo, não tinha nenhuma variável faltando, tinha, né, dados gravados sobre peso dos pacientes, sobre, né, a raça dos pacientes, sobre fumar, hipertensão, tudo completinho. Taxa de tabagismo e hipertensão não variava muito dos continentes, que já é esquisito, e inclusive em vários hospitais na África, com acesso a esse sistema super avançado, computadorizado, numa loucura de uma pandemia, com o pessoal para conseguir ter tempo de preencher a base de dados, muito esquisito, né? Pediram para ver os dados, não abriram, então foi retratado. Não tem um pessoal aí por trás disso, mas é realmente algo bem ilustrativo de ler essas matérias sobre essa empresa, tá? Bom, então agora uma parte final, então, você fala o seguinte: a gente tem a doença e a gente tem saúde, tá? Se a pessoa está doente, ela tem 2 opções: ou ela se cura, ou ela morre.
ou então ela vai morrer daquela doença, ou então ela vai morrer de alguma outra causa, se for uma doença crônica. Ela pode não morrer daquilo, pode viver muitos anos sem se curar, mas vai morrer de outra causa. Então são essas opções. E a gente tem aqui, então, um certo tempo que se passa, e a gente tem várias forças atuando que, né, podem ou não contribuir para essa mudança de estado de doença para a saúde. Então a gente tem a história natural da doença. Então, para doenças infecciosas agudas, sem fazer nada, a pessoa vai voltar a ter saúde, ela vai ser de doença e vai ter saúde. Tá? Então, a história natural da doença, ela é uma doença autolimitada, então ela vai acabar por si. A gente tem regressão à média, então o paciente está com a febre 40 graus. Qual que é a maior probabilidade de estar a temperatura daquele paciente daqui a 3 horas? Mais de 40 graus, continuar 40 graus ou menos de 40 graus? Só por regressão à média, a maior probabilidade é que esteja menos de 40 graus. A arte do terapeuta é muito importante para muitas condições, tá? Então é basicamente o trato do profissional da saúde com o paciente. A gente tem o efeito placebo também, se é administrada alguma medicação, e a gente tem o poder intrínseco da intervenção terapêutica, tá? A eficácia intrínseca daquele tratamento, daquele fármaco, da intervenção que foi feita. Tá? Então, isso é uma ideia geral sobre esses processos todos. Então, a gente tem muitas coisas atuando aqui, e não apenas o fármaco, não apenas a intervenção. A gente muitas vezes esquece de todos esses outros fatores. Tá? E aqui estão mostrando a mesma coisa, mas num gráfico. Isso aqui são só valores, tá, ilustrativos, não quer dizer que esses sejam os tamanhos de efeitos. Na história natural, arte terapeuta, regressão à média, efeito Hawthorne, que é quando o paciente está sendo observado, ele vai se cuidar, ele vai, né, cuidar da alimentação, ele vai ter um estilo de vida diferente. E efeito placebo e o efeito do fármaco. Então, em geral, quando a gente atribui a um fármaco, né, a melhora clínica do paciente, a gente esquece que às vezes o tamanho, né, a eficácia do fármaco pode ser tão grande quanto, né, o tamanho de efeito do placebo ou de algum outro desses fatores. Tá? Então, tem vários outros fatores que estão contribuindo para essa mudança de estado. Tá? Bom, tem no título da apresentação, né, as novas drogas do rei. Vocês são muito jovens, tem muitos jovens aí, não sei se vocês conhecem esse conto aqui do Hans Christian Andersen, A Roupa Nova do Imperador. Vocês talvez também não conhecem Chaves e Chapolin. Então eu vou passar 2 minutos, tá, desse videozinho que eu botei para vocês entenderem qual que é a referência que eu estou fazendo aqui, tá? 2 minutos, eu sei que talvez seja um pouco longo, mas... Isso invisível. Ou seja, aquilo que não se pode ver. Não se pode ver nada. Tá bom? Pergunta para a
Tá gravando? Sim. É que não tem como. Não, se eu deixar mudo, não vai passar. Eu já testei antes, tá? Bom, travou um pouco, então o pessoal não conseguiu ouvir, talvez. Mas, basicamente é o seguinte, a história é o rei quer roupas novas, aí chega na cidade dois alfaiates, que são trapaceiros, trambiqueiros, e aí eles inventam, no caso aqui, o seu Madruga, né, ele foi roubado, o tecido foi roubado, e aí ele inventa um tecido invisível que só os inteligentes conseguem enxergar, tá? Então, é claro que o rei não vai dizer, né, não vai admitir que ele não está enxergando nada, porque senão ele teria que admitir que ele é burro. Então, o que acaba acontecendo é que eles fingem que estão, né, costurando uma roupa nova para o rei, né, com um tecido invisível, e aí o rei vai desfilar pela cidade com a roupa nova, que é invisível, e é claro que também ninguém ao redor do rei quis admitir que era burro e não conseguia enxergar nada. Tá? E aí tem uma criança na hora que acaba apontando, dizendo o rei está nu, o rei está nu, e aí acaba revelando, né, a mentira. Tá, então esse é um conto, né, antigo, uma fábula, mas acho que dá para entender a história, tá? Depois eu passo o link do vídeo, sim, não estava travando mesmo, a gente tem vantagens com essa tecnologia, mas às vezes a tecnologia não está ainda, né, preparada para todas essas nossas inovações aqui. Tá? Mas eu passo o link, sim, tá no... Tem um episódio completo no YouTube também, tá? É o Alfaiatezinho Valente, algo assim. É um episódio do Chapolin bem antigo. Então dá para entender a ideia, tá? Então a gente substitui o tecido invisível por drogas, tá? As drogas novas do rei. E aí o que seria? A gente tem aqui esse processo de saúde, de doença para saúde, que é temporalmente definido. Primeiro vem a doença e depois vem a saúde, né? Saúde, doença e depois a saúde novamente, tá? E tudo aquilo que acontece aqui no meio pode se atribuir, né, por uma falácia lógica, à saúde. Então, o feijão mágico, do pastor, ozônio, ivermectina, suco de tamarindo, cloroquina, fosfetanolamina, que é da área de vocês, né, que já foi também uma nova droga do rei lá atrás, tá? Então, essa questão cronológica, temporal, confunde muito o cérebro, isso é uma falácia, né, que é post-hoc, ergo propter hoc, então o galo sempre canta antes de nascer o sol, logo o sol nasce porque o galo canta. Então, por mais que seja intuitivo pensar dessa forma rápida, não é exatamente assim, então a gente tem que ter cuidado aí, tá? E, bom, essa analogia aí com esse conto do Hans Christian Andersen não foi eu que inventei, tá? O Irving Kish publicou um livro chamado As Drogas Novas do Imperador e ele estava se referindo aos antidepressivos aqui com isso, tá? Ele é uma pessoa que segue publicando sobre esse tema, ele é bem radical quanto a isso. Aí ele publicou uma meta-análise em 2008 mostrando que a diferença entre o antidepressivo e o placebo é mínima, tá? Não é significativa, a não ser em casos graves de depressão, é somente ali que começa a aparecer uma diferença clínica significativa, e não é porque nos casos graves de depressão o fármaco antidepressivo tem mais eficácia, sim porque o placebo tem menos eficácia nos casos graves de depressão, tá? Isso, na verdade, já foi, né, os novos artigos, né, ensaios clínicos que foram publicados depois disso continuam replicando basicamente o mesmo achado, o tamanho de efeito é muito pequeno, tá? E fora os antidepressivos, conforme argumenta o Irving Kirsch, tá, a gente tem vários outros fármacos que poderiam se enquadrar nesse balaio aí de, né, drogas invisíveis que só os inteligentes conseguem ver. Tem algumas coisas que são óbvias, tipo a fosfetanolamina logo ficou óbvia, mas a gente gastou muito dinheiro com isso. Só que tem outras coisas que não são tão evidentes assim, e talvez é aí que está o problema maior, tá? Então tem várias outras práticas que são, né, oferecidas como, né, 100% de eficácia, e não é verdade. Inclusive, essa semana eu estava lendo um ensaio clínico de Zolpidem. Zolpidem é um hipnótico. Tá? Quem é que já tomou Zolpidem? Alguém já tomou? Podem falar no chat aí. Eu já tomei para viajar, tá? De ônibus, entre Chapecó e Porto Alegre, o Zolpidem sublingual, e é assim, uma maravilha. Tu toma e tu dorme. Como hipnótico, não tem. E aí o ensaio clínico mostrou que com o Zolpidem, 69% dos pacientes, das pessoas naquele ensaio, relataram melhores noites de sono, comparado com 50% do placebo. Então, só um placebo melhora 50% do sono?
E o Zolpidem, que é uma maravilha 70, então, mesmo que o Zolpidem, que é, né, um hipnótico muito bom, o tamanho de efeito não é lá grande coisa. Então, imagina para o resto, tá? Imagina para as outras, né, indicações terapêuticas. Então, a gente tem que, acho que, colocar essa incerteza um pouco mais na nossa mentalidade do dia a dia, tá? Bom, e para não ser tão... Tá, já estou finalizando, talvez não sei, o tempo. Para não finalizar de uma maneira tão deprimente, assim, existem soluções para todas as questões, assim, de uma forma mais ampla, tá? Parte da solução é melhorar os incentivos, tá? Os incentivos das universidades, das agências financiadoras, tá? Então, só recomeçar paper não, né, é uma das coisas que leva a essa crise que a gente tem hoje. Melhor, né, ensinar melhor o método científico para os estudantes, entender melhor de estatística. Tem várias discussões nessa área, inclusive abandonar completamente o P menor que 0,05. Desenhos experimentais mais robustos, tem o Pampir, é um site que pode comentar e fazer revisão, então peer review de todos os artigos já publicados, qualquer um pode ir lá, inclusive anonimamente. Tem várias iniciativas de open science, tá, que melhoram a transparência e reprodutibilidade, consequentemente, no Open Data, Open Materials e pré-registro do protocolo. Então, registra antes aquilo que vai fazer, para não fazer p-hacking depois, e hacking, né, que é desenhar o alvo ao redor de onde foi o tiro. Tá? Então, no final das contas, talvez tenha algum jeito de conseguir fazer essa curva aqui, né, essa distribuição normal ficar um pouco mais para o lado do verde, das boas práticas em ciência. E todo mundo pode ter um papel importante nisso, né? Pesquisador, vocês, inclusive, né? Professores, alunos, as universidades, as agências de fomento e as revistas também têm um papel importante nisso. Você tem que fazer um papel que as editoras estão lucrando muito e fazendo um serviço muito ruim por enquanto. Tá? Certo, pessoal? Bom, então, só para vocês terem ideia de onde eu venho, tá? Aqui é o Instituto de Ciências Básicas da Saúde, nesse campus do centro aqui da URGS, tá? Próximo da Redenção. O departamento de farmacologia. Esse aqui é o prédio, tá? Pra não dizer que eu tô mentindo, não é mais assim, tá? É assim todo puxado hoje. Não tem mais grades também. Mas a gente tá indo para um prédio novo daqui a pouco, que deve ficar pronto antes do fim da pandemia, então talvez a gente nem volte pro prédio velho. E, obviamente, eu vou ficar feliz de receber vocês aqui para visitas quando estiverem em Porto Alegre, quando tudo isso passar. Tá? Então, esse aqui é o grupo estendido, o Psycholab e o Lapcom, aqui nos contatos. E tem mais ou menos metade desse pessoal aí do oeste catarinense, tá? Então tem muita gente aí de Chapecó e Mediações, faz parte do grupo, tem uns aí assistindo também. Certo, pessoal?